Vamos agora ao texto da nossa exposição, lá em João, no capítulo 15. Evangelho segundo o apóstolo amado João, no capítulo 15. João, no capítulo 15, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor, nas palavras do Messias, palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Somente até aqui. Vamos mais uma vez a Deus em oração, clamando para que Ele nos abençoe ao meditar na Sua palavra. Oremos. Senhor, mais uma vez a Sua Santa Escritura está aberta diante de nós e nós necessitamos da iluminação do Seu Santo Espírito, para que nós venhamos, em primeiro lugar, compreendê-la e, em segundo lugar, crer nela. Nós esperamos, Senhor, que nessa noite a Sua palavra de fato fale conosco. Nós sabemos que ela tem poder para isso. Sabemos que se não recebermos essa palavra, não é deficiência nela, mas deficiência em nós. E por isso clamamos ao Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, para que possamos recebê-la e guardá-la, e assim, uma vez nosso coração reorientado por meio dela, nós possamos frutificar. Peço ao Senhor que o Senhor me abençoe como ministro dessa mensagem, que eu possa ser fiel na pregação dela, e que o Senhor assim nos edifique em conjunto como membros desse corpo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça a sua obra no nosso meio, nos transformando, nos aperfeiçoando nessa noite. Nós clamamos em nome da videira do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós somos crianças, por muitas vezes nós temos que fazer certas visitas que para nós que somos crianças são visitas que nós não gostaríamos de fazer. Eu lembro por vezes que os meus pais iam visitar algum tio, algum parente, e era aquela visita que não tinha nenhuma criança, e a gente tinha que ficar sentado, quieto, escutando aquele assunto que por vezes a gente não conseguia compreender. Eu lembro que tinha uma visita em especial que a gente ia visitar a casa dela, normalmente eles estavam assistindo TV, e aí, quando a gente chegava, eles não desligavam a TV, mas abaixavam o volume da TV baixinho, e por vezes, quando o assunto morria, eles ficavam fingindo que estavam entendendo o que estava dizendo na TV, porque na verdade quase que havia a necessidade de fazer uma leitura labial. E eu ficava tentando fazer isso, né? Eu ficava tentando ver o que estava sendo dito na TV, quase que com leitura labial, porque aquela visita para mim não fazia muito sentido. Depois que nós crescemos, é bem verdade que nós entendemos um pouco a necessidade de algumas visitas que devemos fazer. Mas nem por isso algumas visitas se tornam prazerosas. Por vezes a gente precisa visitar alguém por obrigação. Às vezes nós recebemos certas visitas na nossa casa que às vezes nós não também gostaríamos de receber tão bem. Isso é natural, né? Por conta dos diversos relacionamentos que nós temos, as diversas obrigações que nós temos. Mas a Escritura vai nos chamar a prestar atenção se nós não temos tido esse tipo de contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, será que nós estamos indo ter comunhão com Cristo ou visitando, entre aspas, a Cristo? Por quê?
será que nós estamos visitando a Ele por mera obrigação, por mera formalidade, ou porque queremos ganhar alguma coisa na presença dele? Nós sabemos que as visitas, para que sejam eh, prazerosas e verdadeiras, né, e não falsas, nós devemos buscar o prazer naquela visita, naquela pessoa a qual nós estamos visitando ou que está nos visitando. É o amor que deve mover as relações, inclusive quando nós vamos ver os demais. Mas tem sido esse amor que tem nos movido a estarmos na presença de Cristo? E mais do que isso, a palavra nessa noite vai nos chamar a atenção que nós não devemos, na verdade, visitar a Cristo. Nós devemos permanecer nele. Talvez uma outra palavra nesse sentido seria que nós devemos habitar com ele e nele ter o nosso prazer. A Escritura então nos levará a refletir sobre isso, uma autoanálise do nosso coração, para sabermos se habitamos com Cristo e ele conosco, ou se nós vamos visitar ele de vez em quando, e isso por obrigação ou por qualquer outro motivo que não o amor para com ele. Nós chegamos aqui na altura desse evangelho, iniciando esse capítulo 15, após um momento em que Jesus Cristo estava realizando um discurso privado com seus discípulos, que nós estávamos aprendendo dele lá no capítulo 14, na ocasião na ocasião da última Páscoa que Jesus Cristo participa aqui nessa terra, ocasião essa em que ele dá a instituição da Santa Ceia, e ocasião essa que antecede a sua entrega, a sua morte e a sua crucificação, seu sepultamento ali naqueles dias. Nós temos aqui registradas, portanto, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se abdica do seu ministério público, ele sai das multidões e na noite em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído por Judas, um dos seus, ou melhor, o seu falso discípulo ali, ele então se junta para os seus verdadeiros discípulos e fala ali, portanto, as suas últimas palavras. Nós vimos que no último versículo do capítulo 14, vamos lá, no verso 31, ele diz assim: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Eu acredito que no momento que Jesus Cristo falou isso, portanto, ele se levantou daquele lugar naquele cenáculo, né, lugar onde eles participaram da Páscoa, da Santa Ceia, daqueles ensinos que nós vimos no verso 14, e agora, ou no capítulo 14, e Jesus Cristo agora com seus discípulos começam a caminhar para um outro lugar bastante conhecido, que vai ser o lugar final ali das suas aflições antes da sua entrega, que é o jardim do Getsemane. Mas antes de chegar lá, é bem possível que Jesus Cristo tenha parado nesse caminho e extraído uma lição de uma árvore que era muito comum em Israel, né? Uma planta, talvez não exatamente uma árvore como nós imaginamos, que é a videira, né? O avide, é aquela planta que dá uvas, né? Uvas. Para nós não é muito comum aqui nessa região nossa do país, né? Talvez você nunca tenha visto uma videira, porque o nosso clima não é muito favorável para uvas, né? Mas se você talvez tenha visitado Gramado, ou ido lá para o sul do nosso país, ou talvez visto pela internet, talvez você saiba mais ou menos como é essa planta. Ela não é exatamente uma árvore, mas uma planta que tem ramos que se espalham, né? E aí normalmente é necessário que tenha suportes para elas, para que esses ramos possam se espalhar, né? Não sei se é adequado dizer assim, mas eu acredito que é uma planta trepadeira, né? Ela vai se espalhando, portanto, e dando as suas frutas. Provavelmente Jesus Cristo aqui já estava em algum lugar do Monte das Oliveiras, monte esse onde ficava no seu pé o Getsemane, mas um lugar onde havia muitas árvores, muitas oliveiras, inclusive possivelmente muitas videiras também. Jesus então agora inicia um novo discurso. De certo modo, ele não abandona aquilo que ele está falando, ele vai continuar nas mesmas ideias, nos mesmos temas que ele já apresentou, mas agora é aquele período em que ele diz: eu vou falar rápido com vocês. Eu tenho pouco tempo para falar as coisas com vocês, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está se aproximando. E talvez nós podemos pensar que Judas, né, já esteja agora chamando ou de fato vindo com aquela multidão de homens
prender o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de eu entrar nesses versículos ainda, eu queria só fazer um panorama de como é que vai ser o discurso de Jesus nesse capítulo e no posterior. Nos versos 1 a 8, nós vamos ver o relacionamento do crente com Cristo, lembrando que Jesus Cristo está falando a respeito daqueles dias em que ele não estaria mais presente fisicamente com seus discípulos. Ele seria tirado, ele morreria, ele ressuscitaria, ele ascenderia aos céus e não estaria mais presente fisicamente entre nós. Portanto, ele nos ensina sobre esse período. O relacionamento do crente com Cristo, quando Cristo fosse tirado fisicamente. Dos versos 9 ao verso 17, nós vamos ver o amor de Cristo e o amor dos discípulos. Ele vai nos falar a respeito disso. Do verso 18 até o verso 4 do capítulo 16, nós vamos ver o relacionamento do crente com o mundo. E por fim, lá no capítulo 16, a partir do verso 5, nós vamos ver o relacionamento do crente com o Espírito Santo. Então hoje nós vamos ver o relacionamento do crente com Cristo quando esse Cristo, o Messias, não estiver presente mais com os seus discípulos. O primeiro ponto que nós vamos ver então é os versos 1 a 3. A videira e os seus dois tipos de ramos. Vamos lá, verso 1 novamente. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus Cristo inicia, portanto, esse novo discurso agora propondo uma parábola. E nós devemos nos lembrar que, para compreendermos uma parábola, nós devemos olhar para o sentido geral dela e não buscarmos significados nos detalhes e que, na verdade, não estão no sentido da parábola, não estão aqui no nosso texto. O ponto geral da parábola, então, já está colocado aqui nesses 3 versos. Em primeiro lugar, nós temos Jesus Cristo dizendo: eu sou a videira. E se você se lembra das nossas exposições e está atento, você vai se lembrar que por vezes nós vimos Jesus Cristo dizendo: eu sou alguma coisa. E esse eu sou do nosso Senhor Jesus Cristo não é um eu sou qualquer. Não é como se eu dissesse, né? Eu sou o pastor Jim. Não. Esse eu sou é um eu sou enfático. E é um eu sou que aparece 7 vezes no livro de João. E essa é a última vez que aparece. É um eu sou que remete ao fato de que Cristo é, ele sempre foi, ele é e ele será eternamente. O quê? Deus eterno, Deus da aliança. É com esses mesmos vocábulos que Deus se revelou no Antigo Testamento para Moisés. Eu sou o que sou, Deus eterno, imutável, Deus da aliança, Deus todo-poderoso. Jesus então agora ressalta mais uma vez isso, mas não para as multidões, mas para os seus discípulos. Se lembrem, meus discípulos, que quando eu estiver apartado de vocês, eu continuo sendo eu sou. Tenho todas as coisas debaixo das minhas mãos. E agora esse ensinamento que eu vou trazer para vocês está intrinsecamente relacionado com isso. Ele diz, portanto, eu sou o quê? A videira verdadeira. Por que a videira verdadeira? Em primeiro lugar, se nós observarmos essa árvore ou essa planta, né, essa planta trepadeira, a videira no Antigo Testamento, nós vamos ver que por vezes Israel é chamado de videira. Era uma planta muito comum e a Bíblia utiliza, assim, né, aquela nossa experiência comum para compreendermos coisas espirituais. Israel, portanto, é chamado de videira no Antigo Testamento. Mas é interessante notar que a maioria esmagadora das vezes em que aparece a palavra videira e ela é associada a Israel, não é para falar uma coisa boa de Israel, mas uma coisa ruim. Uma dessas vezes nós vimos na nossa leitura inicial em Jeremias, no capítulo 2. Nós vimos que Deus disse, né, que ele plantou a videira, a vide, Israel, com sementes fiéis, com sementes puras, com sementes não ruins, não misturadas, não sementes inférteis, não, sementes puras, sementes boas. Mas quando a árvore cresceu, esse lavrador, que era o Senhor, né, que plantou essa árvore ou essa planta, esperava que ela desse bons frutos, porque a semente que ele plantou era uma semente boa, mas o resultado é que essa árvore se tornou má. Ela deu maus frutos,
uvas bravas, uvas amargas, uvas que não servem para serem comidas nem para serem bebidas. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, talvez, muito provavelmente, olhando para uma planta, né, ou passando por entre essas plantas, se remete a essa imagem dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Talvez eles se lembrassem, portanto, dessas vezes em que Israel foi chamado de videira, para compreender que Jesus Cristo, de certo modo, era distinto das outras vezes em que Israel foi chamado de videira. Jesus Cristo era distinto, em primeiro lugar, porque ele era fiel. Ele foi plantado pelo Senhor, pelo Pai, ele foi dado a Israel, mas ele foi plantado, portanto, e Jesus Cristo foi sim fiel. Ele deu bons frutos. E o último e o maior dos seus frutos seria dado logo na sequência. Ele morreria. Ele se entregaria em favor do seu povo. Mas, além disso, né, o nosso Senhor Jesus Cristo não só daria esse fruto, mas vários outros frutos. Em outras palavras, né, esses frutos por meio da sua igreja. Esses frutos por meio dos seus ramos. E essa analogia que ele vai continuar, portanto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A ideia, portanto, é como eu tenho colocado para vocês, que o Pai enviou a Cristo, plantou essa planta e, como lavrador, portanto, ele é possuidor dessa terra, ele é autoridade, por assim dizer, né, sobre essa planta, sobre essa vinha, sobre essa videira, mas também como lavrador, ele é o cultivador. Ele é aquele que cuida dessa planta. Ele é aquele que faz com que essa planta venha a dar bons frutos. Então, ele faz com que todas as situações sejam favoráveis para que esses frutos nasçam. E ele continua, então, no verso 2, agora apresentando um tipo de ramo. Na verdade, existem dois tipos de ramos aqui. Um ramo que não dá fruto e um ramo que dá fruto. Veja o primeiro tipo de ramo que não dá fruto. Toda vara ou todo ramo, né? Seria a mesma tradução aqui. Toda vara ou todo ramo em mim que não dá fruto, atira. Veja, existem ramos que estão ligados a Jesus Cristo que não dá frutos. Então existem ramos que estão ligados a Jesus que não dá frutos. Veja lá no verso 3. Ou melhor, na segunda parte do verso 2. De novo, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Ou seja, tem um outro tipo de vara, um outro tipo de ramo, que é o ramo que dá fruto. Então, por vezes, as pessoas pararam e pensaram: não, esse aqui, esse ramo que está ligado a Cristo, portanto, de algum modo, ele é um crente verdadeiro, porque ele está unido a Cristo. Mas aí ele deixa de dar fruto. É aquela ideia, talvez, de um crente carnal. E aí ele, portanto, talvez pode perder a salvação porque ele não dá fruto e essa vara, portanto, é retirada. Mas esse versículo, essa analogia não está falando disso e a gente vai entender isso melhor no decorrer do texto também. Essa vara que está ligada a Cristo, de certo modo, é como se ela fosse enxertada, mas esse enxerto não se concretizasse. Ele não verdadeiramente bebesse ou se tornasse parte dessa planta. Esse discípulo aqui, esse falso discípulo que está ligado a Cristo de algum modo, esse ramo que está ligado a Cristo, ele está ligado a Cristo de um modo meramente externo. Ele não recebe de Cristo, que é a videira, aquilo que é verdadeiramente necessário para a sua vida, para a sua existência e para que ele dê frutos. Portanto, esse é o primeiro tipo de ramo. Um ramo que não dá fruto porque não possui uma conexão vital com essa videira. Ele é apenas conectado à videira externamente. O modo pelo qual nós estamos conectados a Cristo, nós já vimos isso no passado, e ele vai explicar isso com mais clareza ainda hoje, é pela fé. Então, se as pessoas estão de algum modo ligadas a Cristo, mas isso não é pela fé, mas tão somente de formas externas, essas pessoas estão caracterizadas aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez as pessoas foram batizadas na infância, por exemplo,
e não verdadeiramente creram em Cristo, não verdadeiramente são cristãos, não têm fé e acham que com base no batismo que foram batizados, eles estão ligados a Cristo. E não estão, porque não possuem fé. Outras pessoas que talvez se ligaram à igreja, né, numa idade mais avançada, e por um tempo se empolgaram com as coisas da igreja, gostaram da pregação do pastor, gostou da galera da igreja, pensou que esse tipo de vida é mais bacana de fato do que a vida de pecado que tinha anteriormente. E aí recebeu as águas do batismo sobre si, se vinculou a essa igreja, participa dos sacramentos, participa da Santa Ceia. Se isso tudo é feito sem verdadeira fé, essa pessoa não está verdadeiramente ligada a Cristo. Qual é o modo pelo qual nós discernimos se essa pessoa está ou não verdadeiramente ligada a Cristo? Se ela dá ou não frutos. Veja que os frutos são necessários para aquele que está verdadeiramente ligado a Cristo. Se a pessoa não dá frutos, ou em outras palavras, se ela não dá bons frutos, frutos que são segundo essa árvore, de acordo com essa árvore, então esses ramos não pertencem verdadeiramente a essa árvore. O que são frutos? Frutos são as obras das mãos, as obras da língua, as obras do coração, vamos dizer assim, né, de um modo bastante amplo. São as obras, os desejos, os pensamentos, as ações. Se elas estão de acordo com Cristo, elas são evidência de que estamos em Cristo. Se elas são contrárias a Cristo, elas são evidências de que não estamos nele. E aqui nós já temos a primeira aplicação que vai decorrer aqui, vai aparecer em toda a exposição. Eu gostaria que nós fizéssemos essa autoanálise, se nós estamos verdadeiramente nele. Em especial porque a consequência necessária de não estar nele é uma consequência muito ruim. Veja que é dito que essa vara é em algum momento tirada, né? Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Quem tira? O Pai tira da videira que é Cristo. Então ele é retirado dessa conexão que ele possui com Cristo. Se isso acontece em vida, por exemplo, talvez essa pessoa caia em pecados escandalosos, pode ser disciplinado pela igreja, e caso não se arrependa e venha a dar frutos, talvez seja excluído e assim é retirado da sua conexão externa com Cristo, retirado da igreja. Talvez isso pode acontecer na morte. Aquela pessoa que achava que era de Cristo ou que viveu de modo hipócrita na igreja durante todo esse período, na morte, recebe o conhecimento claro de que não estava nele. E assim é separado dele, é separado do corpo de Cristo, que agora está, o corpo de Cristo que está morto, né? Os crentes que em Cristo morreram, que está no paraíso, ele não terá o mesmo fim deles. Ele estará separado em outro lugar. Esses são os hipócritas e os apóstatas. Devemos perceber e autoanalisar se nós estamos conectados a ele pela fé. Veja, então, o segundo tipo de ramo, na segunda parte do verso 2. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, o primeiro tipo de ramo, ele é retirado, como um lavrador deve corretamente fazer. Se o ramo está morto, se ele não tem vida em conexão com a videira, se ele não dá frutos, é necessário que essa árvore seja limpa, retirada dos seus maus ramos para que ela possa ter vitalidade para dar mais frutos. Então, esses ramos são tirados. Depois a gente vai ver o fim deles. E os ramos que têm vida? Os ramos que realmente estão ligados vitalmente pela fé à videira, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são limpos. A ideia de limpeza aqui é aquela poda, é aquela aparação que é feita nas árvores, especialmente nas frutíferas, para que ela possa ter mais vitalidade e para que as frutas que ela dê com mais qualidade. E a videira, especialmente, eu estava pesquisando sobre isso, né, porque não vim desse contexto, não conheço bem, mas a videira é uma planta que precisa, pelas minhas pesquisas, de pelo menos 2 podas no ano. Uma poda no verão, uma poda ali por volta do inverno, para que as suas ramas, para que as suas frutas sejam de qualidade. Em outras palavras, se você plantar uma videira e esperar que ela venha dar frutos e não podar,
os frutos vão sendo cada vez mais ruins. Mesmo aqueles ramos que dão frutos, eles vão sendo fracos, né, e não vão dar boas frutas. Então é necessário que o lavrador, né, ou que o agricultor esteja ali a todo momento, ou nos momentos adequados, né, podando essa planta. Mesmo que, por vezes, esse ramo pareça bonito, pareça frondoso, se chega no período adequado do ano, ela precisa receber uma poda para que, na verdade, ele se torne mais frondoso no momento em que o fruto virá a sair. Portanto, ele está nos ensinando que aqueles que são verdadeiramente ligados a Cristo pela fé, os verdadeiros crentes, que são verdadeiros crentes em Cristo, eles são podados, eles são cortados. O que é essa poda que o Senhor faz? Ele vai dar indícios dessa poda lá no verso 3, mas eu não vou lá até então. Vou fazer já uma aplicação anterior e vamos chegar lá. Mas essa poda que o Senhor nos dá tem o objetivo de que nós demos mais frutos do que já damos. Em outras palavras, é uma poda para a santificação. Aqueles frutos que nós damos em Cristo, aquelas boas obras, aquela disposição do coração que já é nossa por causa de Cristo, é aumentada. É aumentada a nossa fé, é aumentado o nosso amor, é aumentado a qualidade do nosso cristianismo. É a santificação. E o Senhor usa de diversos meios pelos quais ele nos poda. O primeiro dos meios pelos quais ele nos poda é pela palavra. É isso que vai falar lá no verso 3. A palavra vem então a nós, a escritura pregada, ensinada, compreendida, crida, ela vem para nós para nos podar, para retirar aquilo que é desnecessário das nossas vidas, ou na verdade aquilo que na verdade atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Atrapalha nós darmos bons frutos. E a palavra tem que ser recebida assim. É o momento então que Deus pega a sua tesoura, né? E aí vai até nós para cortar aquilo que atrapalha, aquilo que rouba a seiva da planta, mas não gera frutos. Ou gera talvez até frutos ruins, né? Então, isso é podado pela palavra. Outras formas que Deus utiliza, também pela providência. Deus encaminha situações na nossa vida que, de diversos modos, nós somos santificados por essas situações. Uma delas, e talvez a mais difícil delas, são as aflições e as provações, a respeito das quais nós vamos falar ainda no capítulo posterior, quando ele falar do nosso relacionamento com o mundo. Mas as provações e as aflições do presente século, né, gerem em nós frutos espirituais. E a ação especial do Espírito, de diversos modos, utilizando essa providência, a palavra é o que faz, então, com que verdadeiramente essa poda se reverta num crescimento mais exuberante. Veja que eu tenho algumas plantas em casa, né? Mas eu não tenho experiências com plantas. E não tenho nenhuma planta frutífera. Mas quando a minha mãe vai lá em casa, ela vê que as plantas não estão tão bem cuidadas assim, né? Aí ela pega a planta, começa a arrancar um monte de folha. Teve uma plantinha que estava toda bonitinha, ela foi lá e cortou quase que no toco. E eu fiquei assim, mãe, acabou com a planta, né? E ela, não, é porque na verdade sua planta, ela não ia desenvolver, ela não ia crescer. Veja que para nós, né, que não temos o conhecimento aqui, ou numa primeira visão, parece que a gente está agredindo a planta. Parece que é ruim. Tem certas plantas até que soltam uma seiva, né, para ela cicatrizar. E algumas pessoas falam, né, que esse é o sangrar da planta, ou a planta está chorando. Essa mesma analogia que pode ser aplicada para nós, no sentido de que por muitas vezes a poda não é agradável. A disciplina do Senhor, às vezes pela palavra, não é agradável. Às vezes a palavra fala coisas diretamente contra você e você sabe que você está errado e que você precisa mudar. O Senhor poda os seus planos maus, os planos que você acha que são bons porque vão te trazer prazer, vão te trazer conforto, mas você vê que não está de acordo com a palavra do Senhor e aquilo é tirado. Às vezes, maus relacionamentos que você possui que são inadequados, a roda dos escarnecedores, né, ou outros mais. O Senhor nos poda pela palavra, pela providência, por essas aflições, provações, que ninguém gosta de passar. Se fosse assim, não seria chamado de aflições, não seria chamado de provações pelo fogo, né? Passamos por muitas dificuldades na vida. No último sermão nós vimos, né, a cruz que está muitas vezes diante do dever. Ou seja, é inevitável
carregarmos a nossa cruz. E Jesus Cristo, ele fala: levantai-vos, vamos daqui. Vamos, então, em direção à minha cruz que eu vou tomar, e eu não vou fugir dela. A cruz não é agradável. As aflições e as provações não são agradáveis, mas elas devem gerar em nós frutos. Devemos receber essas aflições, sim, com o amargo da aflição, porque ela não vai ser agradável, mas com a esperança e com a certeza de que ela gerará em nós frutos melhores. Por isso nós podemos nos alegrar nas maiores tristezas. Veja o objetivo na última parte do verso 2 ainda, para que dê mais fruto. Esse é o objetivo, para que nós nos tornemos mais santos. E essa videira da qual nós somos os ramos, que é Jesus, possa ser ainda mais frondoso e eficaz na sua obra. Veja lá no verso 3, que ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembrem-se vocês que Judas não está aqui no meio deles. Judas está, inclusive, trazendo homens para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E antes, quando Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, ele disse: vocês já estão limpos, mas nem todos, porque um dentre vocês há de me trair. Agora, Jesus não faz mais essa ressalva, porque de fato todos aqueles que eram que ali estavam, 11 discípulos, eram verdadeiramente discípulos. E Judas aqui, então, simboliza, apresenta de um modo bastante claro esse ramo que está ligado a Cristo, mas que não é de Cristo. Se você fosse um discípulo, você não desconfiaria de Judas. Você está vivendo o tempo todo com Jesus e com os outros 11 discípulos além de você. E você não sabe quem é que há de trair a Jesus. Esse era o tamanho da união de Judas com Cristo, porque aos olhos externos de todos, todos ali estavam ligados a Cristo. Judas andou por 3 anos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, dia e noite, né? Todo o tempo. Andou na presença dele, comeu com ele, falou com ele, foi chamado de amigo, mas não era de Cristo. Agora que ele é tirado, o ramo ele é apartado dos demais para fazer a sua obra maligna, né? E depois ser destruído, que é o destino de todo ramo que não está ligado a Cristo. Ele é apartado e agora está, vamos dizer assim, somente os seus discípulos. E ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em outras palavras, Jesus Cristo já havia utilizado a sua palavra, os seus ensinos, para gerar a verdadeira santificação no coração desses discípulos. Mas aí você se lembra que esses discípulos eles tinham a fé fraca. Eles estavam duvidantes, na verdade, eles não estavam compreendendo bem muitas das coisas que Jesus Cristo estava falando. Mas essa é a grande diferença. A grande questão é que os ramos que dão frutos e que dão mais frutos e que depois vão dar muitos frutos, a gente vai ver aqui, eles estão ligados a Cristo apesar da própria fraqueza. Cristo não está exigindo desses ramos perfeição. Na verdade, a ideia da perfeição é dar cada vez mais frutos e é uma perfeição na qual nós avançamos na santificação. Nós não alcançamos nessa vida, mas nós caminhamos em direção a ela. Nós nos tornamos melhores, nós damos mais frutos por meio da santificação. Mas não é perfeição, né? Não é perfeição, porque se fosse perfeição, Jesus Cristo não teria ramo algum. E, na verdade, Jesus Cristo não teria necessidade de se entregar na sua cruz, né, para morrer pelos pecadores. Esses discípulos, então, eles estavam em Cristo e veja a diferença, né? Eles estão em Cristo apesar da sua fraqueza, apesar da sua incapacidade de entender muitas coisas. E aqueles outros, Judas, os fariseus, os saduceus, os principais sacerdotes, uma multidão de gente que ouvia a Cristo, havia ouvido as palavras dele, mas não havia recebido essas palavras pela fé. E essas palavras de Cristo, portanto, não havia tido efeito, né, neles, tanto de gerar arrependimento quanto de gerar santificação. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós vimos, portanto, aí, então, nesses 3 primeiros versos, a videira, o lavrador e os 2 tipos de ramos dessa videira. Agora nós veremos no verso 4 a necessidade de permanecermos em Cristo. Veja, verso 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Essa primeira palavra que está na nossa tradução, estai em mim, é uma palavra que não traz a força desse verbo aqui no original. A ideia aqui é permanecer. Ou também pode ser traduzido como habitar, estar em conjunto com. E é nesse sentido que eu trouxe a introdução para vocês, né? Não é a ideia de irmos, passarmos um tempo lá, fazermos uma visitinha inconveniente e irmos embora só por causa de obrigação. Não. É estar, é permanecer, é fazer dele a nossa morada. Veja que é um imperativo, é uma ordem. Permaneçam em mim, habitem em mim, estejam comigo. E ele dá um motivo dessa ordem na sequência. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se uma vara for tirada da sua videira, né, dessa planta, se um ramo é tirado da planta ali, ele perde completamente a capacidade de dar frutos. Porque os frutos, eles vêm, né, através de uma coisa maravilhosa do Senhor, que é através daqueles nutrientes que a planta pega da terra, né, por meio dos nutrientes da terra, por meio da água. Aquilo transforma em seiva na planta, né, algum tipo de líquido interno que dá vida a toda a planta. E esse líquido interno, ele de algum modo maravilhoso é transformado num fruto, né, maravilhoso, um fruto bom, como as uvas que nós tanto gostamos. Então, se é retirado, não é possível de dar fruto. Assim também nós. Se nós não estamos permanecendo em Cristo pela fé, se nós não estamos ligados a Cristo verdadeiramente pela fé, é impossível que nós possamos dar bons frutos. Isso apresenta a nossa necessidade individual que nós temos, como seres humanos caídos. O fato de que nós, por nós mesmos, não conseguimos realizar boas obras. Conseguimos, talvez, numa analogia, dar frutos, mas frutos péssimos, frutos amargos. Conseguimos fazer más obras. Em outras palavras, aqueles que não estão em Cristo pela fé não podem agradar ao Senhor. Não serão salvos pelas suas obras. Não podem dar bons frutos. Mas também os crentes que tentam dar bons frutos apartados de Cristo, não dão bons frutos, mas dão maus frutos. Interessante observar isso. Às vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, e nós não fazemos isso em Cristo, nós damos maus frutos. É o resultado, muitas vezes, contrário daquilo que nós queremos dar. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que me vem à mente aqui agora. Muitas pessoas, né, tentam aplicar o cristianismo nas universidades, no ambiente acadêmico, né? E fazem isso sem piedade, fazem isso sem fé, fazem isso sem mansidão, fazem isso sem oração. E por muitas vezes os resultados desse testemunho são piores. Porque, na verdade, ao invés de falar as palavras de Cristo para as pessoas, do modo como Cristo ordena que sejam faladas, a pessoa às vezes traz atenção para as suas próprias palavras, faz isso com arrogância, e ao invés de trazer glórias para o nome de Cristo, na verdade traz vexame. Muitas vezes. Às vezes, né, quando vão fazer seu trabalho, fazem de um modo que Cristo é desonrado ao invés de ser honrado. Isso em várias áreas da nossa vida. Se tentamos vencer pecados sem Cristo, o máximo que você pode se tornar é um hipócrita sem Cristo. Tudo bem, você pode talvez deixar de usar droga, você pode deixar de beber, né? Você pode deixar de olhar para mulheres de um modo inadequado. Você pode orar todos os dias, mas se você faz isso sem fé, você não será nada mais do que um grande hipócrita, como os fariseus faziam. Os fariseus, eles eram os santarrões, né? Eles se achavam santos, porque eles não estavam em Cristo pela fé, não criam verdadeiramente em Deus pela fé, mas as suas obras externas eram aplaudíveis. As pessoas olhavam para ele e falavam: eu quero ser um crente assim, né? Nossa, você viu fulano? Queria ser assim, ele é o meu exemplo. Mas ele é, na verdade, um mau exemplo, porque ele era um fariseu, as suas obras eram distintas daquilo que verdadeiramente estava no seu coração. Seus frutos eram maus, porque não era alimentado pela seiva de Cristo.
A vara de si mesma não pode dar fruto. Em outras palavras, se você pretende santificação, se você pretende vencer os seus pecados, não adianta tão somente transformação externa. É necessária uma transformação interna, transformação na sua fé, no modo como você pensa, no modo como você vê a vida e as suas obras. E isso precisa ser realizado por meio da fé em Cristo, crendo em Cristo, observando as suas palavras, se arrependendo dos nossos pecados. Mas veja que esse permanecer é duplo. Estai em mim e eu em vós. Permanecei em mim e eu em vós. Em outras palavras, nós temos uma ordem de permanecer em Cristo. Mas aquele que está em Cristo, ele não é tirado. Ele não é lançado fora. E nós aprendemos isso, inclusive em outros textos mais claros, que aquele que é verdadeiramente crente, que pela fé verdadeiramente habita em Cristo, ele não é retirado da planta finalmente. Ele pode, por um certo período, inclusive, realizar más obras, mas o Senhor vai lá e poda e o traz de volta. Então, nós temos a ordem de permanecer, mas Deus também, por meio de Cristo, diz que Ele permanece em nós, como se fosse também um consolo da sua parte. Vocês têm uma grande responsabilidade, mas eu os ajudarei a cumpri-la, porque na medida em que vocês têm que dar bons frutos, eu vou providenciar para vocês toda a seiva necessária para que vocês deem bons frutos. O que seria permanecer nele, para resumir aqui? Permanecer em Cristo é reconhecer que nós necessitamos de Cristo para a nossa vida espiritual. Para termos vida, precisamos da vida de Cristo. Para termos bons frutos, é necessário que Cristo esteja em nós. Nós reconhecemos que por nós mesmos nada conseguimos fazer. É reconhecer também que em Cristo há autossuficiência e há glórias sem fim. É reconhecer que todo o bem vem dele, das suas mãos. E ele, como nosso mediador, conquistou os benefícios que agora ele dá para nós. Então, em outras palavras, sem ele nós não habitamos, não temos as bênçãos espirituais, não temos a riqueza de bênçãos que ele conquistou pelas suas boas obras. Depender de Cristo também é confiar nele para tudo aquilo que é necessário para a santificação. Às vezes a gente escuta a mentira de Satanás que fala assim: eu nunca vou conseguir vencer esse pecado na minha vida. Ou a gente escuta a mentira de Satanás querendo dizer, né? Porque você não venceu esse pecado até agora, você é um ramo mau, você é um falso filho, então se entrega ao pecado e vive a sua vida de pecado. Veja, em Cristo nós temos, não devemos escutar a voz de Satanás, né? Mas aqui as palavras de Cristo que nos ensina que nele há todo o necessário para a santificação. E que se nós estamos unidos a Ele pela fé, nós teremos condições de dar bons frutos. Necessariamente, porque se estamos nele, daremos bons frutos. E permanecer em Cristo é perseverar nele, continuar nessa disposição até o fim. Está em mim e eu em vós. Por fim, esse texto nos leva a perceber as consequências de estar ou de não estar em Cristo. As consequências de ser um verdadeiro ramo ou um falso ramo. Ou, em outras palavras, um ramo que dá frutos e um ramo que não dá bons frutos. Ou um ramo que não dá frutos. Veja no verso 5. Primeira consequência de estar em Cristo, que é dar muito fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Veja, lá no começo ele falou, tem as varas que dão frutos. Depois ele fala que dá mais frutos. O pai poda para que ele dê mais frutos. E agora no final ele tem uma crescente. No final ele fala para que dá muito fruto. E essa é a ideia da santificação, ela é gradativa, ela aumenta. Os frutos se tornam maiores, mais saborosos, mais numerosos. E é impossível se falar de frutos, ou quase impossível falar de frutos, sem se lembrar do fruto do Espírito. Uma analogia muito parecida que Paulo fala lá em Gálatas. Não precisam abrir se não quiserem, mas lá no capítulo 5, no verso 22, é dito que o fruto do Espírito, lembrem-se vocês, o Espírito é dado a nós
para que Cristo permaneça em nós por meio da sua palavra, espiritualmente. Então, mas o fruto do Espírito, a gente poderia dizer os frutos de Cristo em nós são, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas que não podem ser verdadeiramente cultivadas por aqueles que não estão unidos à fé em Cristo. Porque esse fruto é feito pelo Espírito Santo em nós. Não é pela minha própria força, pelo meu conhecimento, pelo Espírito. O amor, vou repetir, o gozo, que é a alegria mais profunda do que o mero riso, a paz de espírito e a paz com os homens e a paz com Deus, longanimidade, que é a paciência, aquela paciência que é perseverante, bondade, né, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Todas as coisas que Cristo gera em nós e cada vez com mais volume se estamos nele. E é inevitável que seja assim. E a consequência de nós estarmos em Cristo não é apenas para nós vivermos. Veja que a ideia de ser tirado ali da vinha ou dessa videira não é o que está em jogo aqui. Aquele que está em Cristo não só tem vida, mas não somente também dá fruto, mas ele dá muito fruto. Em outras palavras, estar em Cristo necessariamente é dar frutos e frutos cada vez mais abundantes. Na nossa autoanálise, nós devemos olhar para nós mesmos e pensarmos: será que eu sou mais crente hoje do que era ontem? Será que eu tenho mais amor hoje do que eu tinha ontem? Mais alegria hoje em Cristo do que eu tinha ontem? Mais domínio próprio? Será que eu controlo bem as minhas mãos, a minha língua, o meu pensamento? O pensamento pode ser controlado pelo domínio próprio. Os desejos. Será que eu consigo controlar hoje melhor os meus desejos do que ontem, do que mês passado, do que ano passado? Né? Será que hoje eu estou querendo realmente as coisas melhores ou tudo que eu quero é só mal e parece que está piorando? Essa é uma forma de analisarmos se estamos em Cristo, se estamos em santificação. Na mesma medida em que se nós em Cristo nada podemos fazer, como ele fala, né? Porque sem mim nada podeis fazer, nós poderíamos inverter essa frase e trazer a frase de Paulo, que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Se não estamos em Cristo, se fora de Cristo nenhum bem espiritual pode vir de nós, em Cristo há abundância de bem espiritual. Ele não está falando de superpoderes, né? Os irmãos sabem bem aqui, tudo posso naquele que me fortalece, não quer dizer que eu vou ser o superpoderoso, né? Fazer milagres, não. Mas eu posso frutificar com abundância nas mais difíceis situações. É o contexto lá que Paulo fala disso. Podemos dar muitos frutos, apesar das situações. Essa é a primeira consequência de estar em Cristo, dar muito fruto. Mas ele fala então das terríveis consequências de não se estar em Cristo. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, se é um ramo que não está verdadeiramente nele e é tirado, o que é dito? Será lançado fora. São 5 coisas: lançado fora, como a vara, secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Muito brevemente, eu quero refletir sobre cada uma dessas coisas que é tirada aqui, porque tem analogia da Escritura para falar sobre elas. Primeira coisa, é lançado fora. Um comentarista diz assim que é justo que não se beneficiem de Cristo aqueles que pensam que não precisam dele, e que aqueles que rejeitam a Cristo sejam rejeitados por ele. Aqueles que não estão em Cristo serão abandonados por Cristo. Serão deixados à sua própria sorte para caírem em pecados escandalosos e então são com razão arrancados da comunhão dos crentes fiéis. Veja que uma verdadeira igreja, uma igreja fiel de Cristo, tem a responsabilidade de realizar isso. Lançar fora os ramos que não dão frutos. Vou repetir. Uma igreja fiel tem a responsabilidade de lançar fora os ramos que não dão frutos, ou ramos que dão frutos maus, escandalosos, ruins, que atrapalham o desenvolvimento da planta, a videira que é Cristo.
Então, o que Cristo faz? Ele lança fora, ele abandona esse ramo que está ligado a ele somente por aparência. E assim, ele necessariamente é lançado para longe dele. Segundo lugar, secará. Aquele que não está em Cristo dentro em pouco, murcha e se reduz a nada. Talvez por um tempo pareceu que ele tinha vida. Talvez por um tempo as suas flores prometeram que haveriam frutos de qualidade ali. Mas com o tempo, essas flores ou não se tornaram em frutos, ou se tornaram em frutos ruins, frutos amargos. Então esse ramo é tirado, e sendo tirado, ele deixado a si mesmo, ele revela o seu verdadeiro caráter. Ele não está cheio de vida, mas está cheio de morte. E assim, com o tempo, esse indivíduo ele se torna cada vez mais mal. Nós vemos isso muitas vezes com aqueles que faziam parte da igreja e saem da igreja. Entram numa vida de pecado tal que se torna uma pessoa quase que irreconhecível depois. Esses falsos crentes, né, esses hipócritas ou esses apóstatas definharão. Depois, em terceiro lugar, ele é colhido ou ele é reunido, né? Essas varas que são retiradas, elas são reunidas em conjunto. E a Escritura nos fala que isso é a separação para o juízo, né? Quando os homens eles estão diante de Cristo agora no juízo final, prontos para receber o juízo de Cristo. E qual que é o juízo? Quarta consequência, é lançado no fogo. Veja que o fogo na Escritura é símbolo do juízo de Deus, né? É um fogo que é lançado contra o pecado, contra o mal. E é interessante que em Ezequiel, nós vemos uma outra parábola aqui da figueira, e é dito que Israel era... Figueira não, perdão, a videira, né? Israel é chamado de videira, e é dito que eles, se não têm vida em si mesmo, eles são arrancados, eles são lançados no fogo, porque com os ramos da videira você não consegue fazer nada. Você não consegue construir uma casa com os ramos de uma videira. Você não consegue fazer uma escultura, você não serve para nada, serve somente para ser lançado no fogo. E essa é a ideia aqui. Esses ramos, então, eles não têm vida, eles são ramos maus e eles serão destruídos por essa maldade. E em quinto lugar, eu acho que a pior consequência, que é a mais clara da analogia, ardem. Eles não só são lançados no fogo, mas eles ardem. A palavra que ardem está no presente, e é um presente que indica uma ação constante, uma duração que não tem fim. É apresentado de modo enfático, com o objetivo de fazer com que nós temamos isso. No fogo, esses ramos é como se eles experimentassem todo o poder do fogo contra si. A Escritura fala em outro lugar que o inferno é o lugar onde o fogo não se apaga. Os homens que eles são lançados, né, por conta da própria maldade, eles não são consumidos por ele. Eles ardem, eles sofrem, mas eles não deixam de estar lá. Essas são as terríveis consequências de não estar em Cristo. Então a resposta de todos nós deve ser: eu preciso estar em Cristo. Como eu posso estar em Cristo? E eu retomo isso que eu falei no começo, pela fé. Crendo verdadeiramente nessa palavra e então passando a dar frutos. Se nós cremos, dizemos que cremos e não damos frutos, continuamos vivendo a nossa vida de pecado, nós não estamos em Cristo. É um falso crer, é um falso estar em Cristo. E o resultado será o que a Escritura está nos ensinando. Mas veja que Jesus termina dizendo com as consequências boas de estar nele mais uma vez. Então ele falou a primeira consequência, dar muito fruto. Segunda consequência, nossas orações são atendidas. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que Cristo falou, vocês devem permanecer em mim, habitar comigo e eu permanecerei em vós. E agora ele muda essa analogia para dizer, se vocês estiverdes em mim ou se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vós. Então aqui fica claro, à luz inclusive do que a gente já viu nos outros sermões, que o modo pelo qual Cristo habita em nós é por meio do Espírito. E o que o Espírito Santo faz em nós traz as palavras de Cristo. Em outras palavras, a presença espiritual, mística de Cristo em nós se faz por meio da sua palavra estar em nós. Ou seja,
nós conhecemos essa palavra, nós meditamos nessa palavra, e essa palavra verdadeiramente nos transforma. Essa é a presença de Cristo em nós. Como é que nós passamos então a deixar de visitar a Cristo de vez em quando, como uma visita inconveniente, e moramos com Ele, quando a Sua palavra mora em nós? Quando nós passamos a conhecer essa palavra, meditar nessa palavra, crer nessa palavra, pensar nessa palavra, amar essa palavra, falar essa palavra, fazer as coisas que fazemos por causa da palavra. Veja que se isso é a realidade, o Salmo 119 que nós cantamos se torna realidade, nós passamos a desejar ainda mais a palavra. E se a palavra de Cristo habita em nós, essa é a analogia que ele está fazendo aqui. Se tudo que está em nós é Cristo ou a sua palavra, a gente pode orar pelo que for, que nos será dado. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer então que eu vou ter superpoderes, mais uma vez? Não exatamente. Não é essa a ideia aqui. É que se eu penso, falo, ajo, quero a palavra, as coisas que a palavra ensina, eu oro, então eu peço porque eu quero, e aquilo que é prometido na palavra me é dado. Assim, nossas orações se tornam poderosas de fato, porque eu oro aquilo que Deus quer que eu ore, porque eu estou orando a palavra. É só assim, né? Que verdadeiramente temos orações poderosas. Não é orar com fervor, falando palavras bonitas, eu vou aumentar minha voz, vou gritar, né, para o Senhor, vou bater no peito, ou qualquer outra coisa assim, não. Às vezes as orações silenciosas são mais poderosas do que essas, se são oradas pela palavra. E aí o Senhor faz, ele responde. Ele responde em parte por causa da terceira consequência. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Quando nós oramos a palavra, pedimos que aquilo que a palavra promete, ensina, ordena, nós oramos nesse sentido, o Pai é glorificado porque ele é o lavrador. E quando a vinha, então, ou aquela videira começa a dar frutos exuberantes, quem recebe a glória? O lavrador, o agricultor. Né? Igual quando você vai na casa de alguém que tem umas plantas bonitas, você vê que as suas plantas não estão tão bonitas assim, você fala, nossa, fulano tem, como é que é, o dedo verde? Dedo verde. Ah, é boa com planta, né? Por quê? Porque a pessoa cuida, ela se esmera, ela lembra de aguar, né? Tudo diferente do que eu faço. Então, fulano recebe glória, recebe aplausos, elogios. Essa é a ideia. Quando nós damos muito frutos, a glória não é do fruto, mas é daquele que produziu o fruto. Por isso que o Senhor se agrada em responder às nossas orações quando elas são feitas na palavra, porque essas orações que são feitas na palavra gera bem espiritual para nós, gera santificação, gera frutos e gera glórias ao Pai. Por fim, a quarta consequência de estar em Cristo é que nós somos confirmados no nosso discipulado. E assim sereis meus discípulos, no verso 8. Não significa que nós nos tornamos verdadeiros discípulos somente depois que isso tudo acontece, porque na verdade, nós nos tornamos discípulos pela fé, discípulos verdadeiros, e assim a santificação cresce em nós. Mas aqui é dito no sentido de que fica evidenciado que vocês são discípulos. E às vezes, e pense se você já não viveu assim, ou se talvez você não está assim. Quando você peca, dá maus frutos, você sabe que você está fazendo mal e você não se arrepende, você continua. Às vezes seu coração te fala, te acusa, sua consciência te acusa, dizendo, será que eu realmente estou em Cristo? Será que eu sou discípulo verdadeiro? Por quê? Porque fica claro para você, e isso que a Escritura está dizendo, que aqueles que dão maus frutos não estão unidos à árvore. E aí você começa a questionar a si mesmo e não ter os alívios espirituais que o Senhor dá quando nós damos bons frutos. Ele está dizendo aqui, então, se vocês derem bons frutos vocês mesmos, e as pessoas que estão ao seu redor vão olhar para você e vai confirmar. Esse é um verdadeiro ramo, é um ramo vivo, porque dá bons frutos e os discípulos de Cristo seguem os passos dele. Assim nós temos segurança espiritual, paz. Uma delas que nós falamos é paz de espírito, paz na nossa consciência. Eu não vou ficar todo o tempo, né, com medo. Será que eu sou crente? Será que eu vou para o inferno? Será que eu não vou? Não. Eu tenho tranquilidade, paz com Deus, ao saber que a minha vida demonstra aquilo que Cristo mesmo
já gerou no meu coração. Esse texto como um todo nos chama a uma autorreflexão necessária. Estamos em Cristo? Melhor do que isso, na verdade. Estamos nele pela fé? Se sim, nós temos a responsabilidade de permanecer nele e darmos ainda mais frutos. E se não, ou talvez não, a nossa responsabilidade é nos arrependermos. E arrependimento ou mudança. O arrependimento que é verdadeiro, que vem com uma verdadeira vontade de mudar a sua condição, as suas obras. Pode ser difícil. Talvez onde você se enfiou no seu pecado seja difícil de sair. Essa é a realidade. O pecado tem consequências. Às vezes, vícios que precisam ser lutados com uma batalha que, às vezes, por assim dizer, né, exige tudo de nós. Por exemplo, mas em Cristo, a transformação verdadeira. Se pela fé nos achegamos a Ele, cremos nele, nos arrependemos e, portanto, passaremos a dar bons frutos. Estejamos todos nós aqui, né, que ouvem essas palavras em Cristo, nos lembrando que nele há bênção sem fim e que fora dele há maldição e destruição. Essa é a palavra dele para nós hoje. Vamos orar? Senhor, damos graças ao Senhor porque, dentre as suas últimas palavras, o Senhor ensinou aos seus discípulos e também a nós. E toda a vida espiritual vem de ti, vem do nosso mediador. E nos lembrou da necessidade que nós temos contínua, diária, de estarmos em ti, permanecendo, habitando por meio da sua palavra, para que nós possamos continuar a dar frutos. Pedimos que esses frutos sejam gerados na nossa vida e que o Senhor leve ao arrependimento, à transformação, todos aqueles que porventura não venham estar em ti, que ouvem essas palavras. Gere, Senhor, verdadeiro arrependimento e transformação, santificação em nós. Se nós clamamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.